Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal de casa. Beijinho. Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Ai, que bom. Semana que vem o César acho que já volta nas palestras. Aí vocês vão se livrar um pouco de mim, porque toda semana vocês devem ir lá. Nós estamos agora aqui novamente, nós estamos juntos, agradecendo, como sempre a gente faz, ao plano espiritual por a gente estar aqui, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos cuidem. E vamos assim para as informações. As duas escolas, o curso de médiuns, que é às quintas-feiras, a 38ª que já está em andamento, né, vocês sabem. E aos sábados nós temos a evangelização infantil e a escola de paz a partir das 9h30 aqui no SEAC. Lembrando que todos os nossos cursos são gratuitos. E lembrando que a gente está precisando de voluntário. A gente está precisando de voluntário porque, na verdade, o que a gente precisaria aqui, enquanto, por exemplo, vocês chegam e vocês descem, né? Seria uma pessoa lendo alguma coisa. Se algum de vocês tiver vontade, na semana que vem, a gente tem esses livrinhos aqui, ó, esses pequenininhos que vocês podem pegar e ler alguma coisa para já ir entrando em comunhão com esse ambiente. O que eu queria falar para vocês, antes da gente começar a preleção, vocês têm alguém aqui fazendo escola? Agora também tem pessoas que não estão fazendo escola e a gente recebe muito quem não. O que eu queria contar é o seguinte: ontem eu fui convidada para dar uma aula, né, no curso de passes, e eu lendo de novo, né, aquele livro, estudando e lendo o livro de passes e radiações, é muito importante a gente saber a consistência do passe, tá? Porque às vezes as pessoas que não têm um entrosamento muito grande com a doutrina espírita e vem em busca de tratamento, às vezes senta aqui, né, para esperar começar e fica meio perdido. Então, o que eu quis dizer com tudo isso? Que quando vocês chegam e entram aqui nesse espaço, é como se a gente tivesse uma chavinha dentro da gente e a gente desligasse a chave, tá? A realidade do mundo está lá fora. A gente, quando entra aqui, a gente vai se imaginar entrando numa bolha, num espaço totalmente protegido, mas cuja função é trazer para nós tudo aquilo que vocês vieram buscar aqui. Como é que isso é feito? Dar uma travada no pensamento, não é de um dia para o outro, é treinamento. Então, quando algum de vocês estiverem sentados, e vocês sabem toda a teoria, sabem tudo que tem que fazer, mas aquelas dificuldades diárias da vida, ou em casa, ou de filhos, marido, trabalho, faz o pensamento ir embora. Vocês estão sentados aqui, conscientes de tudo que vocês têm que fazer. Só que, ai meu Deus, quando eu tiver que sair, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que resolver aquilo. A mente não para de trabalhar. Então, aí que a gente tem que começar a comandar os pensamentos. Aí vocês têm que fazer o seguinte: tentar mudar o pensamento. Como a gente faz isso? Eu consegui, isso foi passado, né, num dos cursos que eu fiz, você coloca uma imagem na sua frente. Ou seja, quem costuma ir à missa ou em algum lugar, coloca o altar da igreja assim, aquele altar, aquela imagem, ou do mar, ou de uma praia, ou da lua, ou o que for. Vocês ficam mentalizando, vamos imaginar uma lua, essa lua cheia linda. Aí você coloca como se fosse uma tela e você fica só olhando a lua. Aí o pensamento vai e fala, não, eu vou voltar para a lua. Tá? O que acontece? É um hábito. A mente
A mente faz tudo o que a gente quiser, a gente pode mandar, a gente manda na mente, só que a gente não é treinado para isso. A nossa sociedade não ensina isso, nem na escola, lugar nenhum. Então vamos aprender aqui, né? Então vocês criem essa imagem e foca na imagem. Ou pode ser a imagem de Jesus, o que vocês quiserem. Foca. Porque aí o pensamento vai demorar mais para desviar. Aí vocês vão ter mais, como se você pegasse na mão. Não, você saiu, você vai voltar para cá. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está aqui, durante a preleção, o plano espiritual que sabe tudo, ele já está tratando de vocês. Isso é fantástico, gente. Às vezes, né, quem tem evidência, vê essa sala assim, super expandida, um monte de irmãozinhos de branco, tudo sentado aqui com a gente, porque eles também vêm aprender. Então vamos pensar nisso. Aí quando a gente adentra a sala de passe e a gente for sentar na cadeira, é continuar com aquela comunhão com o plano espiritual, porque aí vocês vão começar a ter percepção do que acontece. Gente, é mágico. Não vou dizer que é mágico porque não é mágica, não existe, mas é fantástico a percepção que vocês vão começar a desenvolver, sabe? Aí vocês peçam para o mentor de vocês nunca deixarem vocês estar sempre lá de mão dada, porque nós estamos passando tempos difíceis. O nosso planeta está em transição planetária que não tem nada a ver com a religiosidade de cada um. Isso é um ciclo energético, porque o universo, o cosmo, né, como se fala na linguagem mais técnica, ele é feito de energia, tá? Então vamos aceitar essa energia, vamos aceitar que nós somos etéreos, né? A gente é eterno e aqui a gente está com o corpo que um dia a gente vai deixar. O corpo vai ficar velho, você não serve mais, tá? Mas o espírito, ele sai do corpo feliz. Agora eu vou melhorar. E é nesse ponto que a gente tem que chegar. Aproveitar essa encarnação, já que a gente está aqui, não tem plano B, né? Vamos conseguir passar com sabedoria para a gente ir embora melhor do que a gente veio. Que é esse que é o intuito da gente. Já que a gente está aqui, lutando, sofrendo, sendo feliz, sabe? Com tudo isso que a vida traz para a gente tem que ir embora melhor do que a gente veio. Não tem nem dúvida, senão vai ser uma frustração total. Então a gente tem que sempre lembrar disso, tá? Não esqueçam não. Agora vamos fazer nossa subida vibratória, agradecendo os mestres espirituais que estão conosco, aos espíritos de luz, que são assim, não tem palavras para descrever. Vamos oferecer para nossa mãe, Mãe de Jesus, porque todo mundo fala de Jesus, que ele é fantástico, maravilhoso, e muita gente não fala na mãezinha dele, né? Que é também, que foi um espírito, que eu sou apaixonada pela vida da Maria, e ela conseguiu trazer, né, dentro do ventre dela, o homem mais maravilhoso que já passou por aqui. Claro que vieram outros antes dele, muito iluminados também, mas Jesus é Jesus, né, gente? Não tem muito o que falar. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nossa Mãe querida, nos proteja e ilumine, faça com que possamos dar conta de todas as nossas responsabilidades e oferecemos à Senhora Mãe Santíssima essa singela prece. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus seguidores, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Mãezinha querida, aceite todo o nosso carinho, a nossa devoção. Graças a Deus. Hoje a gente vai falar do capítulo 11 do Evangelho. É um capítulo bem legal, aliás, como todos, né? Esse é um pouquinho mais comprido, então eu vou dar só uma passagem, nós temos uns 15 minutos para falar só sobre ele. O maior mandamento que se conhece, porque nós temos 10 mandamentos, mas os 2 primeiros mandamentos são os mais fortes.
Jesus estava lá, né, um certo dia, junto com os fariseus, e os fariseus gostavam muito de cutucar Jesus, né, porque Jesus não era bem-vindo, Jesus estava querendo, não que Jesus quisesse, mas estava dando a impressão de querer tomar o poder, porque os fariseus e os judeus se sentiram muito ameaçados com a presença de Jesus, com aquela força que ele não precisava fazer nada, ele ficava quietinho lá, mas a força dele emanava, né? E aí até que o fariseu chegou para Jesus e perguntou o seguinte: vós que sou aqui eu vou falar na minha linguagem, que eu não sei falar difícil assim, perguntou assim: olha, você que se diz filho de Deus, qual seria o maior mandamento para você? Porque ele estava querendo que Jesus dissesse que o Deus que ele acreditava era o melhor. Mas Jesus, sendo Jesus, né, conhecendo a malícia daquele povo, depois chegou assim: olha, ame o seu Deus sobre todas as suas coisas e honre o seu Deus. Aí o fariseu, né, ficou olhando para Jesus, pensou: poxa, eu só perdi, né? Aí se afastou. Jesus continuou fazendo as coisas dele, mas passou mais um outro dia, chega outro fariseu lá, né, perguntando para Jesus o que ele achava mais importante no outro mandamento, né, o que ele achava, o que ele achava das pessoas. Aí Jesus falou assim: ame o teu próximo como a si mesmo. Vocês já pararam para pensar o que é amar o próximo como a si mesmo? É muito complexo, tá? Porque, tudo bem, a gente ama porque esse amor vem pai, filho, família, né? Que a gente aprende a amar. Porque a mãe que fala: olha, eu amo meu filho antes do filho nascer, é romantismo. Porque a gente só ama o filho quando a gente vê. Isso é científico, tá? Então a gente ama aquela sensação de estar grávida, mas o bebezinho mesmo é quando a gente vê, porque aí ele passa de uma coisa, de um sonho para a realidade. Ele está lá chorando, gritando, querendo que troque a fralda, da comida, quer dizer, aí fica bem real. Aí o que aconteceu? Jesus continuou na vida dele, naquela época, naquele momento onde foram falados esses mandamentos, e a gente vai passar para uma outra parte, tá? Esse capítulo 11, ele tem várias parábolas, e as parábolas são muito interessantes porque cada vez que você lê uma parábola, você consegue ver um significado para ela. Uma das parábolas que tem é o seguinte: olha, o reino dos céus é comparado a um rei que toma conta dos seus servos. Está escritinho, bonitinho lá. O que é isso? Um rei, na época também, na época de Jesus, ele estava cobrando os impostos, né, como naquela época. E o rei chamou um servo dele pedindo para entregar os impostos. Não, faltava muito ainda. Então, o que aconteceu? Ele chegou um servo, né? E ele pediu para receber os impostos. Aí esse servo falou que não tinha conseguido arrecadar o dinheiro, e começou a chorar e se jogar e pedir, e falou assim para esse rei: olha, você pode me vender a minha família, os meus filhos e as minhas terras. Assim eu não devo mais nada para você. Mas se jogou chorando, se descabelando lá. Aí esse rei, que era bondoso, perdoou esse servo e falou que ele não tinha mais dívida, que estava tudo pago. Tá. Aí esse servo, que tinha emprestado 100 dinheiros, não sei quanto que valia 100 dinheiros, ele tinha emprestado para um amigo dele, esses 100 dinheiros. Aí esse servo, que foi perdoado por esse rei, chegou para esse amigo dele e falou: não, você tem que me pagar
Aí o amigo falou, mas eu não tenho dinheiro, e esse servo mandou ele ser açoitado. Mas os amigos dele que estavam em volta viram aquela cena, né? Cena de filme, né, gente? E foi contar para o rei o que estava acontecendo. Aí o rei pediu para trazer o servo e falou para ele, poxa, eu te dei... Não estou entendendo. Falou para esse rei, como você pode fazer isso com seu amigo, né? Se eu te perdoei, você tinha que ter perdoado, tá? Aí esse cara que não era um cara bondoso, esse servo, o rei mandou ele ser açoitado e ele ficou preso por um tempo lá, entendeu? Então, isso é uma prova, trazendo isso para o tempo atual, a gente vê o seguinte, a gente não pode querer que a outra pessoa faça o que a gente não for fazer, tá? Ou seja, faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Tá, frase feita, chavão, a gente está no tempo difícil, né? A gente tem a impressão que o mundo está de ponta cabeça. Mas não é isso, não. Tudo tem a sua razão de ser, que a gente ainda é primitivo. A gente ainda não tem, não nos foi dada a permissão de saber muitas respostas. Porque senão, com certeza elas iam ser usadas para o mal, infelizmente. Então, o que acontece? Quando a gente quer que a outra pessoa nos trate bem, a gente tem que mostrar com os nossos exemplos. Pior coisa é você ouvir alguém no seu ouvido. Você precisa ser assim. A pessoa vai ficar com raiva de você e não vai querer modificar, né? Ninguém vai se modificar porque o outro está falando. Até pode ter, né? A gente não pode generalizar, mas é difícil. Quando a gente mostra com o nosso exemplo, a gente pode não perceber, mas a gente atinge. Tá? Dá licença um pouquinho. Ai, que aqui tá 5 minutos já tá. O relógio lá tá mais adiantado. Não, tem que fechar. Ai, eu tava tão empolgada. Olha, tá diferente lá. Bom, então o que aconteceu? Ai, gente, eu tinha tanta coisa legal para contar, mas o que eu posso fazer? Bom, então eu vou passar só para uma outra parte, que é rapidinho, tá? Para a gente fechar isso. Aí vocês dão uma lidinha lá, que é muito legal. Caridade com os criminosos. Aí o bicho pega, né? Caridade com os criminosos. Aí a gente vê tanto estuprador, né? A gente vê tanta gente má e a gente pensa, poxa, eu não vou perdoar. Se fosse... Aí a gente fala, não perdoa. E a gente responde, se fosse com uma filha sua, você não ia perdoar. A gente é humano, né? A gente sem hipocrisia, né, gente? É muito lindo o evangelho, a gente tem que tentar fazer exatamente o que Jesus faria, mas às vezes, quando é uma coisa muito brutal, você precisa já estar num nível de entendimento muito grande, tá? Mas o que a gente tem que fazer? A gente que está aqui, que acredita no poder de Jesus, que a gente acredita na fé, que a gente sabe que a fé nos transforma, a gente tem que pegar todas essas informações e ir trabalhando. E de repente um dia você está em casa, está lavando louça, você vai estar pensando, olha, o que eu faria? Eu tenho que perdoar. Não deixar essas informações irem para o ralo. Sabe, guardar essas informações, porque em algum momento da vida ela vai ser necessária. Aí a gente pensa, não, Jesus estava certo, porque quando existe, vamos dizer que tem um presídio de segurança máxima e ele pega fogo, os presos vão ter que ser resgatados. E ninguém vai deixar esses presos morrerem porque eles são ruins. Sabe? Então, o que a gente aprende com isso? Todo mundo merece o nosso amor, mas o nosso amor pode ser demonstrado de muitas formas. Você, de repente, vai pegar um bandido, vai dar um abraço, querido. Não, você vai
O que é o amor? Deixa ele lá, você fica aqui. Não se envolve. Deixa para Jesus e para o plano espiritual cuidar. Resumindo, a gente não pode julgar. É muito perigoso você julgar alguém. A gente até julga, assim, aquele impulso, né? Ai, eu não faria isso. A gente é humano, não, sabe? Sim, falando a verdade mesmo. A gente, sem perceber, já está julgando. Mas aí a gente fala, ops, olha o que Jesus faria agora, né? Ele não estaria julgando. Então, todos esses ensinamentos, eles são treinamento para a gente ir se aperfeiçoando como ser humano, tá? Então, eu deixo um beijo no coração de todos. Eu estava tão empolgada para contar uma outra parábola, mas o relógio fica para a próxima, tá? Então, olha, vamos pedir, assim, muita vibração. Inclusive, gente, eu queria pedir um pedacinho do coração de vocês hoje, numa vibração para Líbia. Foi a Líbia, né, que teve mais de 5 mortos agora, né? Não é o terremoto, foi um problema de enchente na Líbia. Então, esses desencarnes coletivos, vendo 5.000 pessoas da Líbia, mais juntando com os 2.000 e pouco do terremoto, é um desencarne coletivo que a gente às vezes não entende, mas tudo tem a sua razão de ser. Sabe, existe um plano superior para o nosso planeta e a gente tem que aceitar. Então a gente manda as nossas maiores vibrações de amor para essas famílias que ficaram e para todo o plano espiritual acolher os desencarnados da melhor forma, que eles tenham a compreensão de estarem em um outro plano, que as suas famílias sejam consoladas e que recebam força. Como a gente vai fazer isso? A gente vai imaginar, vamos plasmar agora uma rosa, tá? Vamos todo mundo imaginar numa rosa branca, grande, bonita. Essa rosa branca, toda cheia de pétala, ela vai se multiplicar milhões e milhões de vezes. Essas pétalas vão se separar do miolinho dessa rosa e elas vão voar. Elas vão para todos os cantinhos do nosso planeta Terra, onde tiverem precisando de força, de amor, de esperança. Essas pétalas tão repletas de vibração de amor vão cair de uma maneira invisível no colo de todos aqueles nossos irmãos que estão precisando de ajuda. E com certeza o nosso Pai Maior vai estar orando por todos eles e acolhendo, porque todos são seus filhos. Vocês fiquem com Deus, meus amigos. Se Deus quiser, na quarta-feira a gente está aqui, tá? E não esqueçam de dar uma olhadinha no Evangelho de vez em quando, não esqueça as palavras. E não fique assim muito no ouvido das pessoas, que não vão não. Tchau, gente. Beijo.